No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um TCC rápido. Vem comigo! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal TCC Tranquilo. Antes de irmos para o vídeo, já inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tá saindo muito conteúdo de qualidade aqui no YouTube, nas nossas redes sociais. Então inscreva-se, ative o sininho, deixe o like aqui no vídeo e já confira esse vídeo que está espetacular. Vamos lá! No vídeo de hoje nós vamos falar como fazer um TCC rápido. Muitos estudantes eles deixam para a última hora para fazer o TCC, né? Sabe que o TCC é um trabalho mais denso, mais longo, também precisa de muita atenção, dedicação para estar desenvolvendo esse trabalho. Então, se você está nessa fase de que está precisando entregar o TCC rápido, já está batendo um tempo de entrega, de apresentação, então vem comigo nesse vídeo que eu vou separar as principais informações para você fazer um TCC rápido e dentro do prazo. Então, pessoal, separei aqui esses principais tópicos que vamos estar discutindo aqui no decorrer do vídeo. E o que é importante para você fazer um TCC de forma rápida e dentro do prazo. Como vamos fazer? Então, primeiramente, nós temos que entender o quê? A estrutura do trabalho. Qual é o tipo de trabalho que você vai desenvolver no seu trabalho de conclusão de curso? É estilo monografia, é estilo artigo, relatório ou qualquer outro tipo de trabalho, certo? Então, os principais é monografia e artigo científico. Nós podemos já observar uma diferença entre eles. Primeiro, o artigo, ele é uma coisa mais condensada, então ele é mais rápido de fazer em comparação a uma monografia, que é maior, certo? Mais longo, demanda mais escrita e, claro, você vai demandar mais tempo para fazer esse tipo de trabalho. Então, na monografia, nós vamos ter o quê? Os elementos pré-textuais, os elementos textuais, que é a introdução, a revisão de literatura ou referencial teórico, métodos ou metodologia, resultados, discussão, conclusão e os elementos pós-textuais. Já no artigo científico, depende muito de como sua faculdade utiliza o formato. Normalmente não tem os elementos pré-textuais, vai ter ali basicamente o resumo e abstract, certo? Depois a gente começa com a introdução, a mesma coisa dos elementos textuais da monografia, a introdução. Já partimos para os métodos. Alguns trabalhos apresentam revisão de literatura, mas não temos revisão de literatura em artigo científico. Depende do formato. Algumas revistas até pedem, outras não. Normalmente está tudo dentro da introdução, tá certo? Por isso que ela fica mais rápida de fazer, porque já tiramos uma seção que é a revisão de literatura. Então, temos aí a introdução, os métodos, resultados, discussão, conclusão e referências. Nada além disso, tá certo? Às vezes você pode até colocar um apêndice, um anexo, mas normalmente é esse estilo. Resumo, inglês e português, introdução, métodos, resultado, discussão e conclusão e finaliza com as referências. Rápido e simples. Entendemos a estrutura, como começamos a fazer. A partir de qual estrutura é o seu trabalho, você já vai começar a fazer dos elementos textuais, tá certo? Deixa os elementos pré-textuais por último, tá bom? Então, vamos começar com o quê? Fazendo uma introdução logo de cara. Qual é primeiramente, você vai saber qual é o tema da pesquisa, claro, você já tem que definir qual é o tema da sua pesquisa, os objetivos, questão norteadora, os objetivos gerais e específicos, justificativa, relevância, tudo isso já tem que estar traçado. Por exemplo,
olha, eu vou querer trabalhar aqui com envelhecimento, vou pesquisar tais e tais variáveis na população idosa, eu vou fazer uma revisão de literatura, então tudo já tem que estar planejado para você já colocar a mão na massa, tá certo? Então, uma manhã, gente, você já consegue definir tudo isso, tá certo? É assim, ó, rapidão, pensou, colocou no papel, viu que tá ok, pronto, já começa a buscar formas para desenvolver. O seu maior aliado aqui vai ser os artigos que a gente vai pesquisar nas bases de dados, eu vou falar ali posteriormente, tá bom? Mas, introdução. Introdução, a gente começa com um breve apanhado na literatura, então traz ali um contexto histórico, traz ali definições sobre o tema, sobre ali, fazendo essa contextualização mesmo da sua pesquisa, do tema da sua pesquisa. Pronto. Depois você vem com um breve apanhado lá dos artigos científicos sobre o que já se sabe sobre o tema da sua pesquisa. Então, você vai ali discorrer um pouco sobre aquilo, aí você vem no próximo parágrafo falando o que ainda não se sabe. Então, o que é que ainda não foi estudado? E é justamente o que eu vou estudar sobre isso, tá certo? Então, você vai ali elencar as lacunas da pesquisa, o que ainda não foi estudado sobre o tema que você está pesquisando. Depois você vem com o problema da pesquisa ou a questão norteadora que você já formulou. Aí, depois disso, você vem com os objetivos gerais e específicos e finaliza a introdução com a justificativa e relevância, que são justamente o quê? A importância da sua pesquisa, o que é que tem de inovador na sua pesquisa. Então, ali você vai argumentar sobre a importância da sua pesquisa, seja para a comunidade, seja para a ciência. Então, tudo isso você vai ali abordar, finalizando a introdução. Nós partimos, então, para a revisão de literatura ou referencial teórico para aqueles trabalhos que tem, tá bom? Então, se seu trabalho tem, se liga nessas dicas. Você vai usar a planilha do TCC disponibilizado lá no site do TCC Tranquilo gratuitamente, que vai te ajudar a organizar toda essa parte do referencial teórico. Então, no referencial teórico, nós vamos aprofundar o conhecimento sobre o tema da pesquisa. Você vai ali escolher 2 a 3, no máximo, tópicos sobre a sua pesquisa, do macro para o micro, que o micro é exatamente o que é que você está pesquisando. Então, a partir disso, você vai ali trazer estatísticas, trazer contexto histórico, trazer definições, trazer o que já se sabe, o que já foi discutido, certo? Tudo isso para caracterizar o tema da sua pesquisa, trazer realmente um aprofundamento sobre o que você está pesquisando, tá bom? Então, eu vou deixar aqui em cima, um vídeo sobre revisão de literatura referencial teórico para que você possa estar também assistindo, tá certo? Já que não dá para abranger tanto sobre ele aqui neste vídeo. Partimos então para a metodologia. A metodologia será como você vai desenvolver a sua pesquisa. Então, você tem que abordar o tipo da pesquisa, a população do estudo, local do estudo, como será feita a coleta, critérios de inclusão, critérios de exclusão, as variáveis da pesquisa, os procedimentos. Então, como é que essa coleta será desenvolvida, quais instrumentos, como, quando, onde. Então, tudo isso você tem que destacar na sua pesquisa bem detalhadamente. Além disso, você não pode esquecer a análise estatística e principalmente os aspectos éticos da sua pesquisa, tá certo? Então, se você vai pesquisar com seres humanos, é importante destacar os aspectos éticos. Então, se ele assinou o termo de consentimento livre e esclarecido, se foi falado dos objetivos, dos riscos e dos benefícios da sua pesquisa. Se você vai fazer uma revisão de literatura, né, uma revisão bibliográfica, você precisa deixar destacado o quê? As etapas da pesquisa, as bases de dados, todos os procedimentos para escolha dos artigos científicos, quais foram os critérios de inclusão e exclusão dos artigos, certo? Então, tudo isso você tem que deixar destacado o mais detalhado possível, que é o que realmente importa na pesquisa. Tá bom, gente? E depois partimos para o quê? Para a apresentação dos resultados. Nos resultados, você vai utilizar de
ilustrações, ou seja, imagens, fluxogramas, tabelas, quadros, figuras. Então, tudo que possa ali abordar, ilustrar os seus resultados de forma bem simples, bem ilustrativa, para que o leitor possa ver lá na tabela, no quadro, na figura, como foi que você apresentou as principais informações, certo? Para deixar assim um visual bonito no texto, não trazer somente texto, tá certo? Então, lá nos resultados você vai trazer tudo aquilo que foi encontrado, as principais informações, os principais resultados, se teve ou não significância estatística no que você pesquisou, tá certo? E aí nós vamos para a discussão. Na discussão, você vai debater esses achados com outros artigos semelhantes ao seu. Então, por exemplo, eu encontrei uma prevalência de 12% de sarcopenia na população idosa. Só que um estudo realizado com idosos de tal estado ou de tal país, que foi semelhante ao meu, encontrou tantos por cento. Aí você começa a debater, você começa a apresentar outras opiniões sobre os resultados que são ou não parecidos com o seu. É importante também destacar que aqui na discussão você vai trazer os pontos fortes do estudo, as limitações do estudo e contribuições futuras, certo? E você finaliza com a conclusão. A conclusão você vai fazer um resumo do seu trabalho, dos principais achados e também sugestões para novos estudos, tá certo? Não esqueça que a conclusão é pequena, certo? É só um resumo mesmo, basicamente, do que foi encontrado, dos achados mais importantes. E depois finalizamos com o quê? Com os elementos pós-textuais, que você pode inserir ali o anexo, o apêndice, as referências são obrigatórias, anexo e apêndice não, são opcionais. Mas o anexo e o apêndice você pode estar adicionando para contribuir com sua pesquisa. Por exemplo, se você fez uma coleta de dados, apresenta lá no final o questionário que você utilizou. É importante também para que os avaliadores da pesquisa possam estar olhando, né, o questionário, a entrevista que você fez lá na sua coleta de dados. Aí depois que eu já falei para vocês aqui, como é feito cada sessão, basicamente, certo? Para você ter uma noção do que escrever, como escrever, nós vemos, eu destaquei aqui um ponto importante, que é a escrita de cada sessão. Então, se preocupe em saber como deve ser o estilo de escrita de cada sessão, o que deve ter, as principais informações que eu devo apresentar em cada sessão. Isso vai facilitar a escrita e, consequentemente, você vai fazer o TCC muito mais rápido do que se você ficar perdido sem saber o que fazer, só colocando informações que não são relevantes para aquela sessão, certo? E nós partimos, então, para os materiais e ferramentas do TCC Tranquilo. No portal do TCC Tranquilo, nós desenvolvemos alguns materiais e ferramentas que vão contribuir para você fazer o seu TCC mais rápido, como, por exemplo, a planilha da revisão de literatura, que eu falei lá na seção do referencial teórico, que ele vai te ajudar justamente nisso, para facilitar o desenvolvimento da sua revisão de literatura. Outra dica também são as bases de dados que nós temos lá no site do TCC Tranquilo para facilitar essa procura de artigo. Também temos para melhorar a escrita do trabalho. Então, temos o dicionário, sinônimos e lista de conectivos para que você não repita palavras, para que você consiga conectar frase com frase, parágrafo com parágrafo. E tudo isso vai contribuir para que você faça um TCC de qualidade e também um TCC muito mais rápido do que alguém que está completamente perdido e não sabe como desenvolver cada seção do trabalho. Esse foi o nosso vídeo de hoje, então se você gostou, deixa o joinha aqui para saber se você gostou, deixa um comentário aqui para saber se você tem alguma dúvida, se eu posso estar te ajudando. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Já lançamos o nosso primeiro produto, que é o slide pronto do TCC Tranquilo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Faça os slides para a sua defesa ou para a apresentação do seu TCC sem dificuldade. São 5 modelos prontos para facilitar ainda mais a sua apresentação. E não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, que vão estar aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo!